Pessoal, bom dia, saudações tricolores. E chegou o primeiro grande dia, né? Não vamos falar o grande dia, porque o grande dia mesmo será lá no dia 4 de novembro. Temos esse, digamos, final de trajetória aí a cumprir. Depois de uma longa estrada que começou o ano passado, né? Que isso fique claro, começou o ano passado com a classificação para a Libertadores desse ano, classificação direta. E aí entramos nessa trajetória, nesta viagem dos sonhos rumo a tão sonhada glória eterna. E agora falta pouco. Falta muito pouco. Mas ainda falta aquele trecho final que normalmente é mais difícil numa viagem como essa. Porque quem chega às semifinais e finais é porque tem qualidade, né? Isso daí é fato, porque tantos ficaram aí pelo caminho e quem conseguiu chegar até aqui tem qualidade e merece ser respeitado como deve ser. Tem muita gente aí falando muito. Eu fiz até uns vídeos aí colocando opiniões de analistas e, enfim, de diversas pessoas fazendo aquela questão do mano a mano, comparando times, quem é favorito, quem leva ou quem poderá levar algum tipo de vantagem para essa semifinal. E isso dá o que falar, viu? Isso dá o que falar. Tiveram várias pessoas dando opiniões diferentes aqui desses vídeos, como se isso fosse uma opinião minha, uma posição minha. Não, eu simplesmente achei interessante colocar esses vídeos aí no canal, justamente para isso, não para causar polêmica, debate, discussões, não, mas eu queria saber o que o pessoal pensa. E olha, as opiniões são bastante múltiplas, digamos assim. Uns fazem uma análise mais tranquila, outros já vêm mais pé da vida, outros já vêm querendo colocar na minha conta posicionamentos que não são meus, são de quem fez ali os vídeos. Principalmente eu botei lá do canal GB, que é lá do Calvão, botei do mano a mano do TNT Esportes. É a opinião deles, gente, não é a minha opinião. A minha opinião, eu sempre deixei bem claro: não há favorito. Um jogo da dimensão e da grandeza de dois gigantes do futebol brasileiro, como Internacional e Fluminense, nunca vai ter favorito. Isso daí nós sabemos disso. Eu só disse, e continuo afirmando aquilo que eu disse, é que andaram dizendo aí alguns
Não nesses dois vídeos. Nesses dois vídeos, de certa forma. Aliás, no vídeo do canal do Galvão, falaram alguma coisa sobre isso. No vídeo ali do TNT Esporte, não. Só fizeram ali um mano a mano, montaram lá o time que eles acharam ideal. Mas eu vi aí canais e mídia, principalmente lá do Sul, dizendo que o efeito que o Maracanã possa ou poderia causar não é tão impactante assim em relação a esse jogo. E aí sim eu tenho minha opinião, né? Teve aquele senhor lá, torcedor, e eu não sei se ele é influencer, eu sei que ele também participa ali do jogo aberto lá do Sul, tem o sobrenome parecido com o meu, o seu Baldaço, né? Ele já vem fazendo alguns vídeos aí nesses últimos dias, né? Esses últimos dias que antecedem ao jogo, e andou falando muito, né? De início já estava falando lá que pode entregar a taça, aí depois eu já vi outro vídeo, ele falando que o Fluminense é apenas um bom time, ponto, que já chegou no seu limite, que a tendência agora era cair, e que jogar no Maracanã não causará nenhum impacto, que impacto de verdade é quando os times jogam lá no Beira-Rio, ou seja, andou falando um monte. Em relação a esses comentários, aí sim eu dei uma opinião própria, que está falando muito, está falando demais, entendeu? Mas faz parte, não vou aqui ficar esbravejando com o cara, entendeu? Tanto que nessas publicações dele, tudo, eu nunca fui lá fazer um comentário, nem retrucar, nada disso. Eu acho que cada um pode pensar e falar aquilo que acha, entendeu? Quando a gente concorda, tudo bem. E se a gente não concorda, a gente simplesmente larga para lá, espera para ver o que vai acontecer, né? Mas enfim, a única coisa que temos a dizer é que o efeito Maracanã, ele existe e ele é fato, né? Temos aí um histórico de não perder pela Libertadores desde 85 no Maracanã. Temos o histórico de não perder com um público acima de 60 mil pessoas desde 91. Estamos aí há mais de um ano invictos, sem perder para time de fora no Maracanã. Estamos há 17 jogos fazendo gols direto, todos os jogos, pela Libertadores, no Maracanã. Então não há como dizer que o efeito Maracanã não existe, né? Porque ele existe. E eu sempre falo isso nos meus vídeos. Temos time, temos torcida. E essa união, essa soma, quando está, né, perfeita essa união, né, quando ela está daquela forma como está agora, né, com um único objetivo, com um objetivo definido e todo mundo envolvido dentro disso, é muito difícil conseguir um bom resultado dentro do Maracanã contra o Fluminense. Aliás, tem também o último confronto entre Inter e Fluminense pela Libertadores. Nós ganhamos, lembra? Com aquele gol lá do Leandro Eusébio, com aquele gol lá do Fred. O histórico, né? Ele tende, porque o histórico não quer dizer nada. Eu sempre digo isso. O histórico de um jogo, os números que antecedem um jogo, não são garantias de vitória. Nunca, né?
E mais uma vez insisto, em jogo grande assim, gigante, na minha opinião, não há favorito. Há fatores que podem influenciar positivamente, e um desses fatores que podem influenciar positivamente é a questão desses números que eu dei aí sobre o Maracanã, sobre a nossa participação dentro de casa, assim como o time em si, que está focado, está determinado e está ciente, principalmente ciente, de que ninguém quer mais essa Libertadores do que o Fluminense. Tanto torcida, quanto jogadores, quanto direção, está todo mundo envolvido numa única questão, nesse foco principal, nesse objetivo, e não há ninguém mais, ou com mais vontade, ou com maior vontade de conquistar essa tão sonhada Libertadores do que o Fluminense. Enfim, chegou o dia, como eu disse, o primeiro dos dias importantes que ainda virão por aí. Falta o final dessa trajetória, até chegarmos lá no 4 de novembro, e se Deus quiser, vamos chegar assim. Ontem eu demorei para dormir, viu, gente? Nossa, foi muito difícil dormir. Teve a questão da ansiedade? Teve. Mas eu fiquei pensando muito lá. Não tem como a gente não pensar naquela Libertadores de 2008. Até porque, como eu já disse aqui no canal também, eu fui em todos os jogos daquela Libertadores. E ontem à noite me passou um filme pela cabeça. Não tem como passar, não passar. Me vieram aquelas lembranças. E aí eu me vi naquela semifinal contra simplesmente Boca Juniors. E eu tentei comparar o que eu estava sentindo naquela época e o que estou sentindo atualmente. Gente, é a mesmíssima coisa. Não muda nada. A gente fica assim uma mistura de sentimentos, de confiança, de fé, e ao mesmo tempo, para quem é ser humano, e não pensa sempre, somente no que pode acontecer de bom, a gente tem também que procurar se preparar para alguma coisa que não ocorra como desejamos. Então é a mesma mistura de sentimentos que eu tinha lá naquela época. E lá, graças a Deus, fizemos aquele grande jogo, ganhamos de virada, 3-1, passamos para a final. Naquele momento ali, eu confesso para vocês que me passou uma certa soberba. Falei, se passamos pelo São Paulo, se passamos pelo Boca Juniors, a Libertadores é nossa. E isso não pode acontecer. E é isso que todos nós temos que ter em mente nesse momento. Passamos por essa trajetória difícil, chegamos até aqui, e a cada etapa que possamos estar passando, devemos ter a humildade de reconhecer que é só mais uma etapa, e não achar porque superamos isso ou superamos aquilo, que já podemos relaxar. É isso que eu quero dizer. Enfim, chegou o grande momento de um início, como eu falei, de um início
Olha só que situação. Início do final de um grande caminho. Eu não sei nem se isso daí fez sentido. Mas é isso aí. Estamos iniciando o caminho final. É isso. E se Deus quiser, vamos ter sucesso. Vamos resgatar, trazer de volta aquela Libertadores que nos tomaram. Teve nossos erros? Teve. Mas basicamente nos foi tomado ali naquela final. Mas deixa isso para lá. Lembranças ruins devem ficar lá pelo passado. Embora aquela Libertadores lá, se formos fazer um somatório entre boas lembranças e lembranças ruins, as boas lembranças foram bem maiores. Pena que o final, foi, digamos assim, decepcionante. Quanto ao time, é aquela questão do time que joga hoje, aquela questão. Também dei a minha opinião sobre isso em vídeos anteriores. Não foi divulgado ainda o time titular, mas acredito que a dúvida principal é: quem joga? Ganso ou Alexandre? E dependendo dessa escolha, também dependerá a formação do ataque. A defesa todo mundo já sabe. Se o Ganso jogar, eu acredito que o Diniz vai, entre aspas, sacrificar o John Kennedy. Ah, mas isso aí já deu certo. O Ganso com o John Kennedy tudo no time. Gente, mas o Ganso está voltando agora, está sem ritmo de jogo. Eu acho que o Diniz não iria correr esse tipo de risco. E por outro lado, se o Alexandre jogar, que na minha opinião é o que vai acontecer, e se não acontecer, é o que deveria acontecer, também já falei sobre isso, André e Alexandre, ali nesse meio campo, para dar aquela movimentação, aquela boa recomposição, aquela segurança. Vão precisar muito disso, porque hoje é um jogo duro, é um jogo pesado, não é um jogo comum de um campeonato. Não, hoje é a primeira decisão. Então vão precisar de jogadores que possam estar entregando, principalmente em termos de intensidade. Então, se o Diniz quiser manter John Arias, Germancano, John Kennedy e Keno lá na frente, se ele entrar com o Ganso como titular, eu acho isso muito arriscado, problemático. Enfim, não acredito que vá fugir disso. Também não acredito em nenhuma surpresa, a não ser que aconteça ou tenha acontecido alguma coisa dentro do elenco que a gente não saiba. Mas a princípio é por aí, viu? A defesa é essa mesmo que a gente já sabe, não vou ficar aqui repetindo. Meio campo, André, Alexandre ou Ganso. Como eu disse, na minha opinião, vem com Alexandre. E o quarteto de ataque lá, que também, em minha opinião, não pode ser desfeito, porque precisamos fazer gols, precisamos de placar, por motivo óbvio. Tem o segundo jogo depois lá na casa deles, então precisamos de um placar aqui. Há de se ter um time ofensivo, porém com cuidados defensivos. Enfim, vamos esperar aí que esse dia passe bem depressa. Hoje estarei no Maracanã como sempre, com aquele pensamento e com aquela
sede de vitória. Está sendo preparada uma festa maravilhosa no Maracanã. Mosaico, enfim, uma festa que ninguém melhor que a torcida do Fluminense sabe fazer. Está aqui o exemplo. Está aqui o exemplo. Então é isso, pessoal. Vou aqui trabalhar um pouco. Aliás, procurar trabalhar o máximo que eu puder para o dia passar também o mais rápido possível. Vamos em frente. Vamos nos unir naquele pensamento bom, naquela oração e buscar essa primeira vitória, do primeiro passo para esse caminho final rumo à glória eterna. Vitória Fluminense e até breve.